Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que literalmente paralisou uma nação inteira. E olha, não foi um sequestro qualquer, não. Foi um evento que acabou mudando a justiça americana para sempre. Vamos falar do caso do bebê Lindbergh. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, basta olhar o que o famoso jornalista L.L. Mencken falou na época. Ele disse que era a maior história desde a ressurreição. Quer dizer, não era só uma notícia de jornal, era um verdadeiro drama nacional que todo mundo acompanhava sem piscar. Então, vamos começar a entender essa história. Para sentir o tamanho do choque, a gente precisa lembrar quem era Charles Lindbergh. Ele não era só um piloto. Ele era um herói americano, o primeiro cara a cruzar o Atlântico sozinho, sem escalas. A fama dele era algo gigantesco. E foi justamente essa figura, esse ídolo, que se viu no meio do pior pesadelo que um pai ou uma mãe pode imaginar. A noite foi se desenrolando de um jeito bem sinistro, aos poucos. 8 da noite, tudo normal. O bebê no berço. 1h30 depois, Lindbergh ouve um barulho estranho, algo como madeira se partindo. Mas ele não deu muita bola. Aí, às 10 da noite, o terror se instala. A babá volta para o quarto e o berço está vazio. A criança sumiu. A única coisa que eles encontram é um bilhete de resgate, ali, no parapeito da janela. E era arrepiante, cheio de erros de português, de gramática, mas a mensagem era terrivelmente clara. Eles queriam dinheiro e avisavam para não envolver a polícia de jeito nenhum. E o valor? $50 mil. Para a gente ter uma noção, em 1932, no auge da Grande Depressão, isso era uma fortuna, uma quantia astronômica. Isso só mostra a audácia dos sequestradores, o quão alto eles miraram, sabendo que podiam se aproveitar da riqueza e, claro, do desespero da família Lindbergh. Na cena do crime, a polícia ficou com um monte de pistas que eram ao mesmo tempo intrigantes e bem confusas. Tinha uma escada claramente de fabricação amadora, o que sugeria que não era uma operação assim super profissional. O mais bizarro, nenhuma impressão digital de adulto no quarto. E o bilhete tinha um símbolo esquisito, 2 círculos azuis entrelaçados com um círculo vermelho no meio. Eram as primeiras peças de um quebra-cabeça muito, muito sombrio. A partir daí, a investigação virou uma busca frenética e muitas vezes totalmente caótica. O país inteiro estava de olho, todo mundo, desde o presidente Herbert Hoover até figuras do crime como Al Capone, que chegou a oferecer ajuda de dentro da prisão. A pressão era simplesmente gigantesca. E aí, no meio desse caos, surge uma figura totalmente improvável. Um professor aposentado do Bronx, John Condon. Ele publicou um anúncio no jornal oferecendo ajuda e, para a surpresa de todo mundo, os sequestradores responderam. Eles autorizaram Condon a ser o intermediário. Ele passou a usar o codinome Jeffsy e, de repente, esse senhor comum estava no centro do maior caso criminal do país. A negociação foi super tensa. O Jeffsy se encontrou com um homem que se apresentou só como John num cemitério. Para provar que estavam com a criança, os sequestradores mandaram o pijaminha do bebê. Com essa prova, Lindbergh autorizou o pagamento. O dinheiro foi entregue, mas a pista que eles receberam em troca não levou a lugar nenhum. A criança não estava lá. E aí veio a pior notícia que se podia imaginar. Mais de 2 meses depois do sequestro, o corpo do pequeno Charles Jr. foi achado por um motorista de caminhão bem perto de onde tudo começou. Toda a esperança que o país ainda tinha se desfez naquele instante. A autópsia só confirmou a brutalidade do crime. A causa da morte foi uma fratura enorme no crânio. O que era um caso de sequestro tinha se tornado oficialmente um caso de assassinato. E a caça aos culpados ficou ainda mais urgente. Com a criança morta, a única pista real que sobrou era o dinheiro do resgate. A polícia tinha sido esperta e anotou o número de série de cada uma das notas. E agora era só esperar, ter paciência e esperar uma delas aparecer em algum lugar. Só que essa espera durou 2 anos e meio. 30 meses. Quase nada aconteceu. Algumas poucas notas até apareceram, mas não levaram a ninguém importante. A sensação era de que o crime do século ia ficar sem solução. E a frustração da polícia e do público só aumentava. E então, em setembro de 1974, aconteceu a virada que todo mundo esperava. Um frentista de um posto de gasolina em Manhattan recebeu uma nota de $10. Era um certificado de ouro. Ele achou estranho porque essas notas já estavam saindo de circulação. Então, ele fez uma coisa que mudou tudo. Anotou um detalhe crucial na margem da nota. A placa do carro. Aquele frentista chamado Walter Lyle simplesmente anotou a placa na nota.
E essa pequena atitude reabriu o caso inteiro, levando os investigadores direto para um imigrante alemão que trabalhava como carpinteiro no Bronx, um homem chamado Richard Hauptmann. Com a prisão de Hauptmann, o foco todo se voltou para o julgamento, que, claro, virou um verdadeiro circo na mídia. O mundo inteiro queria saber, era esse o homem responsável por um crime tão terrível? No tribunal, a batalha foi declarada. A promotoria veio com tudo, apresentando a prova que parecia mais forte. Mais de 14 mil dólares do dinheiro do resgate encontrados escondidos na garagem de Hauptmann. A defesa dele tinha uma explicação. O dinheiro não era dele. Tinha sido deixado lá por um amigo, um tal de Isidor Fisch, que já tinha morrido. Uma história que, para a promotoria, era conveniente demais para ser verdade. E as evidências contra ele pareciam esmagadoras. Primeiro, o dinheiro do resgate, não dava para negar. Segundo, a perícia na madeira da escada, que um especialista descobriu que batia perfeitamente com a madeira do sótão de Hauptmann. Terceiro, a caligrafia. 8 peritos diferentes disseram que a letra dele era a mesma dos bilhetes. E talvez o mais forte de tudo, o endereço e o telefone do Jeffsy estavam anotados dentro do armário dele. O caso parecia fechado. E para o júri, foi exatamente isso. Depois de um julgamento exaustivo, o veredito veio rápido e foi decisivo. Culpado. E a sentença foi a mais severa possível, pena de morte. Richard Hauptmann foi executado na cadeira elétrica em 1936 e até o último suspiro ele disse que era inocente. Mas a história não acaba com a execução. Mesmo com o veredito de culpado, esse caso continua gerando debate até hoje. E as razões para isso são, no mínimo, bem perturbadoras. Pois é, essa é a grande questão. Apesar das provas parecerem tão fortes, logo começaram a aparecer rachaduras nessa história oficial e essas dúvidas nunca mais foram embora. Aqui talvez esteja a maior inconsistência de todas. Numa investigação que dependia tanto de provas físicas, as digitais do Hauptmann nunca foram encontradas nos objetos mais cruciais do crime, nem na escada que ele supostamente construiu e carregou, e nem em nenhum dos bilhetes de resgate que ele supostamente escreveu. Muito estranho. Outro ponto que não fecha. Só acharam os 14 mil dólares dos 50 mil dólares. Cadê o resto do dinheiro? Isso alimenta a teoria de que o Hauptmann não agiu sozinho. Ele sempre se recusou a confessar, mesmo quando uma confissão poderia ter salvado a vida dele em troca dos nomes dos cúmplices. Por quê? Seria lealdade? Medo? Ou, quem sabe, inocência? E é com essa pergunta que a gente termina. Para a justiça americana, o caso foi encerrado lá em 1936. Mas na cabeça de muitos historiadores e curiosos, o sequestro do bebê Lindbergh continua sendo uma ferida aberta, um quebra-cabeça com peças faltando. Um crime que foi resolvido no tribunal, mas que talvez seja um mistério que nunca vai ser totalmente desvendado.